Já coloquei para gravar. Provavelmente a gente vai disponibilizar esse material depois para vocês. Eu vou começar falando do intuito dessa conversa hoje, para falar do planejamento da produção em 2024. Ela surgiu decorrente de várias conversas que a gente vai tendo com vocês, que já são nossos clientes. Vi que tem algumas pessoas aqui que não são clientes ainda, mas então, de acordo com as conversas que a gente vai que a gente tem com vocês, vai conversando, vai surgindo alguma dúvida de como eu faço para planejar minha produção, o que eu tenho que levar em consideração, e prezando pela nossa missão de desenvolver a agricultura nacional, de melhorar esse cenário, fortalecer o setor, a gente busca hoje trazer um pouco do conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo de mais de 20 anos de produção aqui na propriedade. Então, tem bastante conhecimento relacionado ao camarão, relacionado à gestão. Então, nós que tocamos aqui a propriedade, temos formações distintas, a gente tem experiências diferentes, e tudo isso agrega na hora de fazer um planejamento. A gente tem visão diferente, tem uma visão macro do negócio, tem uma visão mais pontual também dos processos do dia a dia. Então, é com esse intuito que a gente vem para essa conversa hoje, tá? Então, hoje vai ser o primeiro Meu Pescado Talks 100% online. A gente teve um evento que foi realizado em Tubarão, foi bem bacana, teve online e presencial, e hoje a gente vai fazer ele online exclusivo para os produtores aí de camarão, na verdade voltado a eles, né? Porque eu sei que tem gente de peixe que vai participar hoje também, tá bom? Então, eu vou começar definindo aqui o planejamento. Planejar, segundo os estoicos, é preparar-se com sabedoria para o que podemos controlar, aceitando com serenidade o que está além do nosso domínio. Então, o que isso quer dizer? A gente tem que se planejar, buscar nos prepararmos da melhor forma possível para tudo que pode estar ocorrendo. Então, a gente tem que pensar no cenário positivo, fazer nosso planejamento da forma que a gente vai conquistar bons resultados, mas temos que nos atentar também ao que pode dar errado. Então, a gente tem que estar preparado, tem que ter um plano B. Por exemplo, energia elétrica, vai faltar energia, eu sei que no verão a demanda é mais alta, no Nordeste principalmente tem muito turista, muda bastante o consumo, eu sei que o risco é mais alto. Então, se eu não me preparar, se não tiver um gerador, uma rede sobressalente, eu sei que eu vou estar me expondo a um risco desnecessário. Claro que nem sempre a gente tem esse investimento, mas é sempre bom ponderar o que a gente pode estar fazendo para evitar o que está fora do nosso controle. Então, a gente tem que entender o que a gente pode fazer, realizar isso e também nos adaptarmos ao que vier a ocorrer que não está no nosso controle. Então, tem uma frase do Dr. Fernando Penteado Cardoso, que é um agropecuário, que foi um zootecnista, uma grande pessoa para o setor agropecuário. Ele sempre falava: o brasileiro acha muito, observa pouco e não mede praticamente nada. Então, com isso, o que a gente tem ali? O brasileiro acha muito. Realmente, ele acha que tem isso, ele acha isso, eu acho que o meu camarão custa X reais por quilo. Ele não observa exatamente o que está acontecendo na propriedade. Então, mais uma vez, ele acha que é por conta da lua que está mudando, ele acha que é por conta disso aqui que boiou, mas ele não foi a fundo, ele não entendeu o que está acontecendo. Ele não mede nada, então eu não sei o que eu tive nos meus cultivos passados, qual foi a sobrevivência, qual foi o meu protocolo, o que eu fiz no cultivo passado que deu certo, que eu posso replicar, e o que eu fiz que deu errado. Então, quem está com a gente já no pescado, a gente já tem um histórico da produção, a gente sabe como é que foi no cultivo passado, a gente aprende com os nossos erros, vê o que a gente fez de errado e a gente conserta para a próxima produção, a gente não errar mais nisso ali, a gente fazer novos testes, a gente ir melhorando e aprimorando. Então, a nossa ferramenta possibilita que tu estude o passado, analise o presente e projete o teu futuro para colher bons resultados. Exato. Aí o pessoal fala, coloca a culpa na larva, coloca a culpa, terceiriza a culpa, né? Então, como eu falei ali, a energia elétrica não está no teu controle, não está no teu domínio. Às vezes a larva está mais no teu domínio que tu pensa. Tu acaba recebendo uma larva errada, uma larva ruim, que ela chegou já debilitada e tu realizou o povoamento mesmo assim. Tu pagou por ela, viu que o produto está danificado e fez o povoamento. Então, já foi um erro teu no início do cultivo. Isso é bom estar atento, sabe? A gente sempre fala que tem que ter uma preparação, tem que ter uma larva de qualidade, uma nutrição, manejos adequados para a gente obter um resultado bem bacana aí. Então, o planejamento, o que seria o planejamento? Vou definir aqui. É o processo de pensar antecipadamente.
organizar as ações, recursos de forma estratégica para alcançar metas e objetivos específicos. Envolve a elaboração de estratégias, a definição de tarefas, a alocação de recursos para orientar a consecução de um propósito desejado. Então, o planejamento, a gente tem que ter algum objetivo em mente. Tendo esse objetivo em mente, a gente tem que analisar a nossa capacidade produtiva, não só de produção por hectare, mas de produção de tarefas, de atividades, de nível técnico da equipe. Então, a gente tem alguns objetivos específicos que vão consolidar um objetivo maior. Então, a gente vai consolidar, por exemplo, um FCA menor no final do cultivo. Para isso, são necessárias algumas coisas. Por exemplo, fertilizar melhor a água, melhorar a disponibilidade de material natural no ambiente, fazer uma nutrição nos horários adequados, utilizar uma ração de boa qualidade. São vários fatores pequenos que você vai conseguindo observar ao longo do cultivo para, no final, colher esse FCA menor, que é o que tu está buscando. Então, tem a elaboração de estratégias, como essa de reduzir o FCA. Tem estratégias para diversos pontos dentro da produção. Estratégia é um conjunto de escolhas e concessões prioritárias que terão que ser feitas para alcançarmos o objetivo. Então, não adianta só a gente saber o que a gente tem que fazer para chegar no objetivo. A gente tem que ter isso bem claro para a gente saber o que a gente tem que fazer e o que a gente não deve fazer. Então, tem que ter foco. Não adianta fazer alguma coisa porque alguém comentou, porque alguém falou que era legal, porque o vizinho faz um protocolo de um jeito, vou lá e vou copiar. Isso aí a gente não aconselha de forma alguma, porque dentro da nossa fazenda, por exemplo, tem um viveiro de um lado, passa um talude, tem outro viveiro, o protocolo dele às vezes não é igual, porque o solo muda, a condição muda, toda a aclimatação da larva já é diferente, se tu povoou ele em dias diferentes, já é uma salinidade diferente, é outro ambiente. Então, não dá para tu pegar uma receita de bolo e replicar em todos os outros viveiros. Então, algumas perguntas ali que acabam surgindo no início de uma produção, ou quem é mais novato na produção: qual retorno eu terei sobre o meu investimento, sobre o capital investido? Como é que está o meu planejamento de produção? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer quando eu estou iniciando a produção? Quais são os meus custos? Tá? Agora, também outra coisa, pessoal, eu falar, fiquem à vontade para levantar a mão, tá? O pessoal está aqui, está atento sobre quem estiver levantando a mão para fazer alguma pergunta, alguma consideração. Eu não estou olhando agora na tela da apresentação, então a gente vai conseguir conciliar isso com as meninas aqui do pós-venda, com a Leandra, Michele, Mariana. Então, quem tiver alguma pergunta, é só colocar ali no chat ou levantar a mão e vai ser um bate-papo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, por exemplo, vou me posicionar e falar como é que eu faço na minha fazenda. Fica à vontade, é só levantar a mãozinha ali e a gente vai conversando, tá? Não precisa aguardar, não vai ter um momento final de tirar dúvidas, nem nada. A ideia é que surjam perguntas, a gente troque essa ideia, consiga esclarecer da melhor forma e assim a gente vai tocando, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, aquela parte de investimento que eu falei. O que seria investimento seguro hoje? Por exemplo, a gente está na atividade do camarão, é uma atividade de risco médio elevado. Então, se eu pegar meu dinheiro hoje de produção de um cultivo e colocar num lugar tranquilo, com baixo conhecimento ali, eu vou conseguir uma inflação, que é em torno de 0,6% ao ano, mais um 4% de rentabilidade. Então, é o que eu vou conseguir. O investimento na atividade tem esse risco que a gente comentou. Então, tem a inflação. E para consolidar ali, para valer a pena esse risco, a gente coloca de 8% a 12% pelo menos ao ano. Então, vamos lá, considerando uma média de algumas fazendas aí que a gente conhece, cada hectare da fazenda vale em torno de R$20 mil. Então, a gente tem R$20 mil, vezes essa margem de risco de 12%, mais a inflação, a gente chega aí no ano em R$3.600 de lucro por hectare, já abatendo os nossos custos de inflação e outras coisas. Então, basicamente, é um cálculo bem direto, bem rápido, para saber se vocês estão num caminho muito longe do que deveria. Então, se eu estou fazendo, não estiver te dando pelo menos isso de rentabilidade, é algo a ser considerado ali. Tem algumas coisas que a gente deve estar pecando, pode estar melhorando, corrigindo, para alcançar um resultado melhor. Quando a gente fala de camarão, assim, eu diria que até 8% a 12% foi muito conservador, a gente deve trabalhar em torno de 20% a 35%, 40% ao ano, considerando um ano de bons cultivos, até valores melhores a gente consegue alcançar. Então, o que a gente tem que considerar nessa hora de fazer o investimento? Analisar o custo por hectare, custo por quilo,
custo real por dia de cada viveiro, da tua fazenda inteira. Tem que ter uma análise do teu capital disponível, porque não adianta a gente sentar aqui, trocar uma ideia, fazer um planejamento bem bacana e não considerar o que eu tenho disponível para executar esse cultivo. Então, a gente tem que ter uma análise do nosso capital disponível, ver o que a gente está disposto realmente a investir, porque se tu começar um cultivo com muita densidade, com muita larva, vários viveiros, vai chegar lá na frente, a conta vai chegar, a ração vai vir, e tu vai ter que ter esse capital disponível para fazer investimento, senão tu pode acabar tendo um prejuízo bem pesado, tá? Então, a gente tem que ter uma projeção de fluxo de caixa. É necessário fazer essa análise. Então, por que é importante tu já estar no sistema, tu já ter esse controle? Tu já tem um histórico ali de quantos mil tu povoou, quantos milhões tu povoou, e quanto que isso te gerou de custo nos anos anteriores. Então, tu já tem uma projeção estimada para o ano que vem, que se tu manter esse padrão de produção, vai ser mais ou menos aquilo ali que tu vai estar investindo. Então, é importante ter consciência disso, ter um planejamento e saber quanto que eu vou gastar cada mês, qual vai ser o meu planejamento ali, tá? Da parte do fluxo de caixa. Então, se tu tem essas análises, tem esses dados, quem está com o meu pescado aí aberto vai ter tudo isso aí em mãos, bem fácil de fazer. É só ir lá no fluxo de caixa, a gente consegue analisar mês a mês, semana, ano a ano, partir para o DRE, a gente consegue analisar o ano por completo. Então, a gente consegue entender, olhar cada lacuna ali, que eu coloquei um pouco de dinheiro a mais onde não deveria, pelas categorias, o que eu vou corrigir para o próximo ano, tá? Então, como é que a gente inicia o planejamento? A gente tem que ter o objetivo em mente. O que eu quero para esse planejamento? Eu quero ter um custo por quilo menor? Eu quero ter um faturamento maior? O que eu quero? O que eu busco? Uma biometria maior, um crescimento mais expressivo? Eu tenho que ter algum objetivo para seguir, alguns objetivos ali que são o teu norte, que vão definir o que tu vai tomar de decisão daqui para frente. Então, se eu tenho um objetivo que é, por exemplo, diminuir o FCA, eu vou tomar as decisões com base em diminuir o FCA. Então, o que eu vou dar de prioridade? Comprar uma bomba nova porque a minha está um pouco velha? Não, eu vou fazer um investimento talvez no probiótico, numa fertilização, em alguma coisa que vai contribuir para que eu consiga alcançar esse objetivo que eu defini como meu principal, tá? Então, a gente tem um objetivo definido, a gente pode fazer também a análise SWOT. Basicamente, a análise das forças, fraquezas e oportunidades e ameaças que nós temos na fazenda. Na fazenda, no cultivo, onde a gente estiver trabalhando, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, de maneira interna. De maneira interna, vamos falar da porteira para dentro. Da porteira para dentro, o que eu tenho de forças? Bom, eu tenho um time bacana, tenho um time legal, tenho um técnico bom, utilizo material de qualidade, a minha fazenda está bem estruturada, não precisa de manutenção. Legal, pontos fortes. Fraquezas. Eu tenho dificuldade em aplicar o probiótico na data certa, eu tenho dificuldade de realizar manejos bons, eu tenho dificuldade nas minhas vendas, eu tenho dificuldade na hora de negociar, eu não sou muito equilibrado na parte financeira, então a gente tem que reconhecer todas as nossas fraquezas e entender também as oportunidades, onde é que eu posso estar melhorando, onde é que eu posso ganhar mais. Por exemplo, ali, eu estou vendendo camarão sempre na mesma data, e acaba que coincide com a baixa do preço do camarão na minha região. Isso a gente sabe que é um pouco regional também. Então, tem que ter uma oportunidade ali de eu ter um ganho melhor. Tem algumas ameaças também. Ameaças de época também. Por exemplo, a mancha branca eu sei que vai me afetar mais numa época que eu vou ter uma instabilidade térmica. Então, tem algumas ameaças que são pertinentes ao clima. A gente tem que estar atento a elas também. A gente vai fazer essa análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dentro da fazenda, e depois a gente passa para a parte externa. A parte externa seria o quê? Dentro do nosso mercado do camarão, ali como eu falei. Então, a gente vai tratar do preço do camarão, da parte das férias, né, que é um movimento ali que intensifica a subida do preço do camarão em julho. No verão também é a mesma coisa. A gente sabe que tem uma influência. E também tem a parte externa ao nosso setor, que a gente traria uma análise global. É essencial também a gente tá prestando atenção nesses movimentos externos. Por exemplo, quando veio a pandemia, os fertilizantes ficaram muito caros, encareceu o probiótico, encareceu a ração, a soja deu uma oscilada de preço também, a gente teve vários aumentos consecutivos e o preço do camarão despencou. Então, no momento desse,
como foi o nosso caso, um sistema completo, tudo organizado, a gente estava no início de cultivo, camarão de 6 a 7 gramas, não era uma época interessante de fazer a venda. O que aconteceu? Nosso custo de produção estava baixo, o camarão estava desempenhando bem, a gente conseguiu um preço de venda que fosse interessante, não foi alto, mas compensaria o nosso investimento inicial. A gente acabou tirando todo o camarão antes de despencar o preço do camarão. Isso por quê? Porque a gente analisou, entendeu que naquela época faria sentido fazer a venda de um camarão de 6 a 7 gramas, realizar esse lucro e iniciar um outro cultivo com a densidade mais baixa, já prevendo que a gente passaria por um cenário de instabilidade. Então, é importante fazer análise dentro da porteira, melhorar os processos internos, ter um resultado melhor, a parte externa para fazer boas vendas e a parte global para saber que estratégia a gente vai acabar tomando para não correr muito risco no nosso negócio, né? Então, definindo ali essa análise, finalizando a análise, a gente vai definir alguns objetivos estratégicos. Eu acho que é interessante a gente ter pelo menos 2 na parte econômica e financeira. Basicamente, ali a gente vai tratar de, por exemplo, reduzir o custo de produção e vou também baixar um pouco da porcentagem de mão de obra no meu custo total. Eu vou elevar a minha porcentagem de ração no custo total. Isso significa que a ração, sendo 50% do cultivo, eu estou basicamente com as minhas outras contas equilibradas. Quando a ração está custando cerca de 40% do cultivo, normalmente você deve estar com algum gasto financeiro, alguma torneira aberta ali que pode ser fechada. Tá? Comercial seria um outro ponto legal. Como é que eu posso melhorar minhas vendas? Vender melhor, vender mais caro, vender numa época diferente. Então, a gente tem que ter um objetivo ali. Trabalhar com novos parceiros, por exemplo, tem alguns clientes nossos que trabalham com o nosso marketplace, então estão obtendo bons resultados. Então, a gente tem que traçar, vou começar a trabalhar com marketplace, beleza. Dependendo de quem a gente vai atender, qual camarão que eu produzo, eu vou ter que focar em alguma coisa para chegar nesse objetivo. Por exemplo, eu vou comercializar para alguns frigoríficos, eu preciso tirar o RGP, TGTA em dia, tirar a nota fiscal cheia, então eu preciso me preparar. Então, é um objetivo estratégico importante, vai me auxiliar nas vendas, vai melhorar, vou ter mais uma forma de escoar meu camarão, mas eu preciso me preparar para ele, né? E tecnologias e processos internos. Esse é outro ponto que eu acho legal ter pelo menos um objetivo focado nisso aí, que seria, no caso, trazendo bem para a nossa realidade, por exemplo, uma pessoa a mais ou uma pessoa focada, direcionada, ou eu mesmo tirar um tempinho e abrir os relatórios do meu pescado e entender o que está acontecendo. Analisar um histórico, pegar 2, 3 viveiros, fazer uma análise mais profunda, entender o que está acontecendo nele, por que está dando sobrevivência baixa, o que eu fiz nele que eu não fiz no outro, o que eu estou utilizando de probiótico, qual o resultado que eu estou tendo nesse viveiro ali que poderia estar sendo diferente, sabe? Então, seja às vezes uma densidade, porventura esse viveiro pode ter uma capacidade de suporte de biomassa menor, e eu não estou prestando atenção nisso e estou lá investindo e colocando mais larva, mais ração e a mortalidade está dando alta. Então, a gente pode baixar um pouco a densidade, fazer uma reestruturação desse viveiro, fazer uma manutenção de solo, gradear, aplicar mais calcário, cal, enfim, fazer uma recuperação dele para que no próximo cultivo a gente volte a ter uma produção melhor. E o último ponto dos objetivos estratégicos seria a parte de expansão e perpetuação do negócio, porque a gente vê que é importante tu pensar a longo prazo. Basicamente tudo que é bom sobrevive ao tempo. E para sobreviver ao tempo tem que ser planejado, tem que ser pensado e tem que ser executado as coisas, né? Então, por exemplo, eu vou pensar aqui numa estratégia de perpetuação do negócio, vou treinar melhor meus funcionários, para que eles não dependam 100% de mim. Você levantou a mão aqui? Alguém levantou a mão? Sim, a gente teve sim uma pessoa que levantou a mão. Tá escrito ali... Só um minutinho. Deixa eu ativar aqui o... A Leandra vai ativar o microfone já para tu poder fazer a consideração. Não tô conseguindo ativar. Não? Não. Deixa eu ver aqui. Consegui, foi aqui. Aí. Desculpa aí. Valeu. Tudo bem? Beleza, tranquilo. Vamos lá.
Quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Não, tranquilo, porque eu estava exatamente entrando aqui. Ah, Desculpa tá, aí. tudo bem. Valeu. Sossegado. Valeu. Vou continuar, então. Então, tratando dos objetivos estratégicos de forma sintetizada, é legal ter dois, pelo menos dois, na parte econômica e financeira, um do comercial, uma parte de tecnologia e processos internos e um para expansão e perpetuação do negócio. Lembrando que também pode ser algum plano dentro da tua estratégia macro de fazer novos taludes, de fazer novos viveiros, de fazer realmente a expansão física da tua propriedade. Depois disso aí, o que a gente tem que fazer? Implementar os planos de ação e os projetos que vão nos proporcionar alcançar esses objetivos que a gente definiu lá em cima, certo? Então, para fazer isso, a gente precisa fazer a tomada de decisão embasada em números e resultados. Porque não adianta a gente ficar, eu acho que isso, eu acho que aquilo. O interessante é a gente sentar, analisar o sistema, ver o que está custando, ver se a gente tem capital disponível para isso, ver se cabe realmente fazer essa operação, fazer essa manutenção, se é o momento certo. Não adianta, às vezes, a gente ir na pressão, ou fez um cultivo bom, vou fazer isso, aquilo. Tem que botar o pé no chão, tem que entender que no camarão tu pode acertar 1, 2, 3 cultivos e pode errar 1, 2, faz parte do negócio, pode vir uma frente fria, pode vir uma nova mancha branca, uma aninha, alguma coisa, a gente sabe que está suscetível a isso. Então tem que estar preparado, tem que estar organizado para aguentar o que vier. Então aqui nos primeiros passos, a gente vai falar de fluxo de caixa, análise histórica dos custos da produção, nosso capital disponível, resultado esperado e a tomada de decisão embasada em números e resultados. Então vamos começar aqui no fluxo de caixa. Aqui é um fluxo de caixa bem comum para quem faz o povoamento na mesma época. A gente tem um custo inicial relativamente alto, que está considerando aí povoamento, fertilização, toda aquela parte inicial, preparação de tanque. Um segundo momento, que é aí a ração é um pouco mais barata, mas ainda tem alguns custos que a gente está pagando ali do início, do comecinho do cultivo, alguma coisa do cultivo passado. A gente vem para o terceiro mês ali, que é onde a gente começa a realizar algumas vendas, e eventualmente ali no quarto mês, a maioria das fazendas trabalha com cultivos de 90 a 120 dias, onde a gente realiza realmente os nossos resultados. A gente vai colher o que a gente veio cultivando ao longo desses meses. Então, é quando tem a entrada de capital, a hora que a conta dá uma bombada e a gente tem que se preparar para projetar o próximo cultivo novamente, ou já tá com isso planilhado para fazer ao longo do ano. Então, a gente tem que estar organizado, porque não é uma dispersão legal ali, quem tem entrada de fluxo de caixa todo mês. Algumas fazendas, sim, a gente gosta de trabalhar mais dessa forma, povoa a cada 15, 20 dias, e acaba que a gente tem despesca todos os meses. Mas, ainda assim, concentra boa parte, uns 70% da produção a cada 3, 4 meses. Então, é legal fazer essa análise de fluxo de caixa e entender quanto que a gente vai gastar cada mês, o que a gente pode estar alocando para cada setor. Na parte da gestão financeira e econômica, tem algumas diferenças. Quando a gente vai falar da gestão financeira, a gente está mais focado aqui na parte do fluxo de caixa. Então, ali dentro do pescado, a gente abre o fluxo de caixa e consegue mostrar ali, ó, por exemplo, eu tive alguns gastos elevados ao longo do ano e eu tenho algumas entradas de capital mais pontuais. Na parte do verão ali, janeiro, fevereiro, bastante despesca, maio novamente, julho alguma coisa, setembro bem pouquinho, aí aquelas despesas parciais ao longo do tempo, e dezembro concentrou mais uma entrada de fluxo de caixa. Então a gente tem que fazer esse estudo e preparar cada vez mais para ou se adaptar a uma forma de produzir a cada 2, 3 meses e se acostumar com essas entradas de capital, ou traçar novas estratégias, acabar vendendo camarão todo mês, e a gente consegue passar por todos os preços do camarão e no final do ano consegue ter um resultado legal, porque tu vendeu o camarão na baixa, alguma coisa, mas vendeu também alguma coisa do camarão na alta do preço. Então acaba que no final do ano dá um resultado interessante. A gente não aposta tudo numa época só, né? Por exemplo, pode acontecer de dar uma produção muito boa para todo mundo, o preço do camarão dar uma baixada ou dar uma diminuída do mercado, a pesca ser muito intensa. Então a gente tem que estar preparado para lidar com essa situação. E a gestão econômica seria o quê? A parte dos custos de produção, demonstrativo de resultados, resultado econômico, margem de lucro
e os custo por quilo. Basicamente, aqui na fazenda, a gente senta toda segunda-feira e analisa religiosamente o custo por quilo, entende o que está acontecendo, olha para o FCA, olha para a sobrevivência, acompanha a nossa planilha de alimentação para saber o quê? Quanto é que eu estou tendo de camarão na água hoje? Está convertendo? A gente gosta bastante daquele gráfico da biometria, onde a gente vai lá e entende se aquela semana converteu bem. Por quê? Se eu estou adicionando ração durante alguns dias, fiz a biometria, não me deu um resultado legal, não me deu um resultado interessante, por exemplo, eu estou acompanhando o viveiro, está me dando 0,8, 0,8, 0,8. Nessa semana me deu 1,8, 3, 4, 5 de FCA, não converteu praticamente nada, dá aquele crescimento de 0,15, 0,20, já acende um alerta. Então, se tu está acompanhando isso semanalmente, tu tem muita chance de recuperar ou de não sofrer nenhum prejuízo com esse viveiro. Pode ser que tenha uma mortalidade acentuada, pode ser que ele esteja com alguma deficiência, então tu vai lá, leva o teu técnico, analisa o camarão, vê o que pode ser feito, toma a decisão e segue o protocolo que tem que ser seguido para na semana seguinte a gente recuperar esse atraso que acabou tendo. Então, toda a parte de gestão, zootécnica e financeira, como a gente mostra dentro do sistema, como a gente conversa com vocês durante as nossas calls, ela tem que ser analisada de forma conjunta, porque a gente brinca ali, não adianta eu estar numa caixa d'água de 50 litros dentro de um laboratório, utilizando probiótico de 10 mil reais o quilo, e ter um baita de um resultado em 50 litros. E aí tu vai fazer uma análise econômica disso aí, é completamente inviável. Então, não tem como, a gente tem que analisar o global, a gente tem que entender que tem que ter um conforto para o camarão, tem que ter um bem-estar, mas tem que ter um resultado econômico também financeiro, para a gente poder seguir na atividade. Então, aqui tem alguns exemplos de uns viveiros que a gente fez de pesca aqui, foram viveiros com resultado bem bacana, a gente conseguiu bater FCA aí na casa de 1, em média, foi bem bom o desempenho, em torno de 70 dias de cultivo. Então, quando a gente vai fazer uma análise histórica da produção, para projetar o nosso planejamento, o que a gente tem que ver? O FCA, sobrevivência, densidade de estocagem, os insumos utilizados e os custos totais e faturamentos que a gente já teve. Então, realmente é olhar todo o histórico que a gente tem, para quem está no sistema ali é bem tranquilo, vai na parte de lotes vendidos, consegue ver tudo isso, filtrar por viveiro, ver o histórico dele, ponto a ponto, e entender um pouco mais a fundo do que está acontecendo nesse viveiro, se é algo localizado na tua fazenda, se é aquele viveiro só, ou se é algo global e realmente a tua fazenda está precisando de uma grande manutenção, de uma revisão de manejo, uma revisão estrutural. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o viveiro 4, eu peguei ele ali desde o dia 20 de novembro aqui, 21. Esse aqui foi um cultivo inicial. A gente teve ali, ó, 127 dias de cultivo, 9 gramas, tirou 2.000 quilos, FCA bem ruim, 2,6, sobrevivência ruim, custo por quilo também foi ruim, o faturamento foi abaixo do esperado e a gente realizou um prejuízo ali que foi bem considerável para esse viveiro. Então, ali a gente viu que estava num caminho errado, não estava muito legal esse viveiro, a gente redefiniu as estratégias, a gente reduziu os dias de cultivo, vamos reduzir os dias de cultivo, por quê? A gente analisou os outros 3 cultivos ainda anteriores a esse e viu que o camarão estava estabilizando o crescimento. Então, a gente viu que alguma coisa de errado estava acontecendo. Então, vamos tirar ele na próxima vez, antes dele estagnar o crescimento? Beleza, então na semana que ele deu uma estagnada, a gente já parou, vamos despescar. Já obtivemos um resultado muito melhor, já foi positivo. Depois disso, a gente analisou, trocou probiótico, mexeu no solo, fez bastante manejo, fez bastante coisa mesmo, e conseguiu em 80 dias um camarão quase do tamanho do anterior, muito mais biomassa, FCA legal também, sobrevivência excelente, custo por quilo ali que é interessante analisar, 15, 22, 16, caiu para 13, aí já teve um resultado bom. No cultivo seguinte, a gente praticamente replicou essa estratégia, mudou algumas coisinhas, fez alguns ajustes, conseguiu um FCA melhor, conseguiu uma biometria melhor nesse tempo de cultivo, um custo por quilo melhor, um resultado, consequentemente, muito melhor. E depois a gente refinou o processo mais uma vez, conseguimos em 74 dias, 8,56 gramas, é um FCA muito bom, 1,16, sobrevivência em quase 90%, um custo por quilo de 12 e um resultado bem interessante para aquele viveiro. Então, por que a gente fala que é
é imprescindível, tu tá fazendo uma análise do teu histórico. Porque se tu não consegue ver o que aconteceu no passado, tu não tem uma noção do que está acontecendo na tua fazenda, tu dificilmente vai conseguir tomar alguma atitude, alguma medida para corrigir isso. Então, tu vai continuar repetindo o mesmo erro. Se eu não parasse para analisar o que estava acontecendo, por que estava acontecendo algumas coisas, a gente ia continuar naquele negócio de 120 dias, 140 dias, um cultivo dá certo, outro dá errado, e não consegue realizar resultado. Chega no final do ano, deu um certo, um errado, um certo, um errado, e a gente fica no 0 a 0. Então, se alguém tiver algum ponto para falar, alguma coisa para citar, fica à vontade. Então, vamos lá. No histórico da produção ali, como eu comentei, o FCA é importantíssimo porque representa de 45% a 55% do custo de produção. Estratégias consolidadas para redução desse parâmetro. Eu até posso passar para vocês depois alguns estudos que a gente vem buscando, alguns americanos, outros vêm da Indonésia. Então, o que eles falam, assim, em resumo? Do intensificar a oferta de ração do dia 1 até no dia 45, mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses de cultivo. Dessa forma, a gente consegue fazer com que o camarão absorva mais, ele tem um desempenho melhor de crescimento, ele consegue estar mais robusto, resistir mais aos desafios que ele está exposto dentro do tanque, e dessa forma a gente consegue ter um resultado melhor. Então, se a gente conseguir aplicar isso, às vezes tu pensa, pô, mas estou gastando ração inicial que é cara e tudo mais, mas se tu tivesse dentro do sistema, analisando ali no meu pescado, tu vai ver que a parte da ração inicial, por mais cara que seja, que se ela custasse R$10 ainda, ela representaria muito pouco num todo de um cultivo. Um cultivo de 60, 70 dias, ela representa muito pouco. Um cultivo de camarão grande, de 18, 25, 30 gramas, é quase infinitesimal a participação dela. Então, realmente, é uma estratégia que dá certo e traz resultado. A sobrevivência pode estar atrelada tanto ao tipo de larva, quanto ao solo, quanto aos manejos. Então, é importante a gente analisar o que foi feito. Então, cada viveiro que a gente vai despescando, a gente tem exatamente quanto utilizou de cada probiótico, de cada item, e a gente consegue corrigir, alterar, recalibrar as dosagens, né? Então, aqui, esse gráfico de custo aqui, a gente consegue mostrar ali a nutrição entre 45% e 55% do custo de produção. Está num patamar bem legal. A questão dos salários, de prestação de serviço, está custando ali um valor razoável, é interessante. Então, dessa forma, a gente consegue entender, ó, a energia elétrica nesse cultivo foi bem tranquilo, foi bem pequena. Um cultivo ali que não demandou quase nada, foi praticamente bombeando, não utilizamos nenhum aerador na água. Então, contribui bastante para que o custo de produção seja menor. Então, entre as estratégias, às vezes, tu reduzir a densidade, tu vai reduzir bastante o teu faturamento, mas tu reduz muito o teu custo, né? Até a manutenção é mais baixa, tu vai botar menos aerador na água, vai revisar menos, vai ter menos custo de energia elétrica, menos manutenção com o gerador, menos manutenção com o transformador, com a rede elétrica de forma geral. Então, tem que analisar isso, são pontos que são importantes, que tu vai conseguir tomar decisão para fazer o cultivo um pouco mais adensado, um pouco menos adensado, e tu só consegue tomar essa decisão olhando para o gráfico, olhando para os números, para as tabelas, para não ficar no achismo, né? Então, depois desses pontos, a gente vai ali, como eu falei, para densidade de insumos. Então, utilizar material de qualidade. Não compensa, tu, às vezes, ir para uma série B de materiais, um probiótico de linha B, uma ração, às vezes, de 28%, 25%, ou uma ração que não tenha proteína que o camarão assimila. Às vezes, tu encontra uma ração de qualidade ali duvidosa, com uma proteína bem alta, mas se tu for olhar, a base dessa ração não tem nada que o camarão vai realmente aproveitar. Ele não tem o organismo pronto para assimilar uma proteína que é diferente daquela que ele encontra no ambiente natural, sabe? Então, às vezes tu vai lá, a ração está cheia de soja, cheia de milho, que seja, ele não vai assimilar. Pode ter um alto índice de proteína, se tu fizer algum teste de qualidade vai bater, mas ela não vai ser assimilada e não vai converter em FCA, não vai converter em camarão. Então, utilizar insumos de boa qualidade é importante, e a utilização desses insumos de boa qualidade com manejos adequados ao teu solo, à tua fazenda. Então, voltando lá para aquela análise SWOT lá, tem que entender quais são os meus pontos fortes e fracos. Às vezes eu não tenho capital disponível para utilizar um probiótico X ou Y, mas eu tenho
como fazer alguns manejos de baixo custo, de forma correta, que vão me proporcionar algum benefício. Pode não ser aquele benefício todo de um probiótico, que a gente vai estar comprando pronto e tal, mas a gente consegue, às vezes, fertilizar melhor um viveiro, disponibilizar mais matéria orgânica no camarão no início do cultivo, vai melhorar meu FCA, vai melhorar a qualidade de água, vai melhorar a minha qualidade no meu bem-estar animal e vai me dar um resultado melhor. Também é importante ali, como a gente passou no gráfico anterior, olhar o que a gente está pecando ali, onde é que eu estou gastando mais, mão de obra, às vezes a nutrição, fertilizantes corretivos, probióticos, energia elétrica. Então, a gente passa pela qualidade dos insumos, energia elétrica é importante, a gente que é irrigante, né? Quem não é irrigante está aqui também, é importante verificar se consegue se enquadrar nessa categoria, pois a gente tem uma isenção aí, dependendo do estado, de 80%, 90% na conta de luz. Isso vai representar no final do ano um lucro ali gigantesco. Vale muito a pena entender qual que é a tua classificação perante a tua concessionária de distribuição. Eu sou um cliente A, B, A, não sei, C, então é importante estar por dentro desse assunto. Então, dentro do gerenciamento e análise de dados que a gente está fazendo aqui para o planejamento, é importante ali, pelo menos esses 3 pontos têm que estar muito claros para vocês. Quanto que eu tenho de capital disponível? Então, o que eu posso gastar? O que eu estou disposto a investir? Eu tenho que saber isso de forma bem clara. Porque com isso a gente vai fazer o quê? Quando vocês pararem agora para fazer o planejamento de vocês, o que eu vou fazer com esse capital disponível? Quantos milhões de larvas eu posso povoar e eu vou poder dar conta de alimentar até a minha despesca, conforme o planejamento. Se for o planejamento ali, que eu vou povoar tudo de uma vez, despescar tudo de uma vez, eu tenho que estar ciente que eu vou ter que ter capital disponível ou negociação com a fábrica de ração para que eu possa executar o meu cultivo completo. Se eu não tenho tanto capital disponível e não quero povoar tudo de uma vez, ou fazer uma estratégia um pouco mais conservadora, povoar a cada 20 dias, então quando eu for despescar meu último tanque, quando eu for povoar meu último tanque, talvez eu já esteja próximo a despescar o primeiro tanque que eu povoei. Então, a gente consegue diluir os custos de uma maneira mais tranquila. Mas, para isso, tu precisa ter controle, tem que ter tudo calculadinho, tudo planejado, tudo projetado e seguir bem na risca. Então, a gente tem um resultado previsto e tem um resultado realizado, né? Na verdade, realizado e previsto. A gente vai acompanhando o que a gente está tendo de resultado e vai olhando com o teu planejamento, com os teus objetivos gerais que a gente falou lá no começo, ver se está batendo. O que eu estou fazendo agora? Está contribuindo para que eu alcance meu objetivo ou não? Então, eu estou fazendo a nutrição ali, eu combinei lá, eu vi no trabalho X, no artigo Y, que eu tenho que alimentar 3, 4, 5 vezes por dia. Então, eu estou fazendo isso para contribuir que o meu FCA dê uma diminuída, para que o meu custo por quilo de produção seja menor e que meu camarão converta mais? Ou eu estou lá raçoando uma vez por dia de manhã, não raçou o final de semana, aumento a nutrição dele uma vez por semana e olhe lá, e eu não sigo aquela tabela que me fala que todo dia eu tenho que aumentar uma porcentagem X com base no meu crescimento diário. Então, a gente tem que ver ao longo do caminho, ao longo do processo, o que a gente está fazendo, que está contribuindo para que a gente consiga concretizar o que a gente definiu lá no começo. Então, a hora que vocês pararem para definir o que são os meus objetivos principais, a gente vai começar a desmembrar eles em subatividades, em subgrupos, para que a gente consiga acompanhar a realização deles, né? Para chegar lá no final e realmente alcançar eles com sucesso. Então, se a gente vai fazendo isso, vai analisando, vai acompanhando passo a passo do desenvolvimento desse cronograma, desse planejamento, a gente vai tomar decisões com base em números, né? Que é o ideal, é o que a gente tem que fazer. Então, basicamente, no planejamento da produção, a gente vai ter os nossos objetivos iniciais ali, aquilo que a gente apontou no começo, vou reduzir o FCA, vou aumentar o faturamento, o que eu vou fazer? A gente vai fazer aquela análise SWOT dos pontos fracos, pontos fortes, o que eu tenho para melhorar, quais são as oportunidades que eu tenho, porteira para dentro, porteira para fora, mercado global, entender o que a gente está fazendo, qual momento a gente está passando. Os objetivos estratégicos, a gente comentou ali, tem uns 2 na parte financeira, econômica, tem objetivo na parte de perpetuação de negócio, comercial e na parte de tecnificação, tecnologias e realmente gestão do conhecimento. Porque não adianta
Eu, por exemplo, estar aqui como gestor da fazenda, eu ficar com o meu conhecimento aqui, enclausurado dentro da minha sala, e deixar o pessoal do campo lá trabalhando. O que vai resultar isso? Nada que preste. Então, tu tem que sair do teu lugar, tem que sentar ali com o pessoal, conversar com eles, passar o que tu sabe, entender também que eles têm muita coisa para passar para a gente, pois eles estão o dia inteiro ali com o camarão, eles sabem realmente do comportamento, sempre tem alguma coisa, alguma troca legal que acontece quando a gente conversa, então tem que estar aberto também para aprender um pouco da prática, é bem importante isso. Então a gente vai passando esse conhecimento para eles, da mesma forma que a gente passa esse conhecimento para eles aqui da nossa equipe, do pessoal, a gente veio hoje com o intuito de passar também um pouco desse conhecimento, da experiência que a gente tem para vocês. Estou bastante feliz que eles estão dedicando aí final do ano. Sei que fica bem conturbado, bem atarefado. A gente está com bastante despesca aqui em andamento. Tem bastante coisa andando. Estou tirando gado também a semana inteira. Então é importante a gente estar definindo também o que é prioridade. Por mais que tenha várias atividades acontecendo, o planejamento tem que ser feito. A gente tem que parar um pouco. Tem que sentar, nem que seja à noite, final de semana, e estruturar o que eu quero para frente. Porque no planejamento a gente faz o quê? Bota as ideias que a gente quer no papel daqui a alguns meses. E com isso, com isso definido, a gente tem algumas ações, alguns planos que a gente vai executar imediatamente para que a gente consiga alcançar esses objetivos lá no final e alguns planos e ações que a gente vai executar ao longo do caminho. Porventura, a gente vai fazer alguns ajustes conforme as coisas vão andando, mas é sempre importante ter aquele objetivo lá em cima como o teu guia. Eu vou tomar as decisões com base naquele objetivo. Se essa decisão aqui não me agrega, não me facilita o atingimento de alguma meta que vai chegar naquele objetivo final, eu não vou fazer. Eu vou optar por outra coisa que realmente me agregue nessa caminhada. Então, a gente tem que fazer a implementação dos planos de ação e projetos sempre norteados com aquele objetivo principal. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai definir o que agrega e o que não agrega? A gente vai tomar a decisão com base nos dados que a gente vai colhendo ao longo do cultivo. Então, a gente vai abastecendo o sistema, vai fazendo as análises semanalmente, mensalmente, faz uma análise um pouco mais robusta e acabou praticamente. O cultivo de camarão é muito rápido. Então, a gente tem 60 dias praticamente para analisar semanalmente. São 4 análises no primeiro mês, 4 análises no segundo mês, quando chega a 4, quando a gente já não tira o camarão com 50 dias, então é dinâmico. Não dá para esperar para fazer semana que vem. É alguma coisa que vocês têm que sentar e pôr na agenda de vocês e começar realmente a fazer. Eu vou sentar aqui toda segunda-feira e vou analisar tudo. Exatamente. Não aconteceu nada de novo, tá tudo normal. Perfeito, então continua o plano dessa forma. Senta da mesma forma, mantenha o teu cronograma, mantenha a tua diária, mantenha as atividades. Eu converso com o pessoal uma semana sim, uma semana não. Tá dando certo. Continua, não é para começar a fazer uma semana sim e 2 não. Mantenha o que está dando certo, vai afiando a ferramenta ali, vai afiando os teus processos, para que dessa forma a gente consiga colher resultados melhores. Eu falo isso com propriedade porque a gente está aqui há mais de 5 anos tocando a empresa, né? Comigo aqui na frente da empresa. Então, a gente vem fazendo bastante mudança, a gente toma bastante decisão junto, a gente vai vendo o que seria melhor para a empresa sempre, né? Não pensando só no pessoal, só no lucro. Às vezes tu vai ver lá, deu um baita de um lucro, e aí tu olha para o teu viveiro, o sol está degradado, o talude está caindo. O que tu vai fazer? Vai comprar mais um terreno? Vai trocar a caminhonete? Não, tu vai fazer uma manutenção, vai dar prioridade para aquele teu negócio se perpetuar. Vamos pensar a longo prazo. Então, se tiver um negócio estruturado, daqui a pouco a gente passa numa fase ruim, não tem problema, porque tu está com o negócio estruturado, está tudo rodando, sabe? Então, basicamente são esses pontos que eu quero que fiquem bem claros para vocês. Objetivo, análise, objetivos estratégicos, implantação dos planos de ação e a tomada de decisão com base em dados. E seria isso. Então, eu queria que vocês ficassem à vontade para fazer alguma pergunta, alguma questão. Eu acho que o Breno tinha levantado a mão, mas acho que deve ter sido sem querer. E aí, Breno, como é que tá o planejamento aí? Acho que ele acabou de cair. Ele falou que estava chegando na fazenda aqui ainda.
Então, se alguém tiver alguma questão para falar, alguma pergunta. Fiquem à vontade, pessoal. Podem botar a mãozinha ali, que aí o Oi. Alexandre vai estar liberando. Ah, já tá Oi, Célio, liberado tudo bem? o microfone. Olá, boa noite. Boa noite. Meu querido, vocês aí já conseguiram descobrir qual o remédio bom para vibriose? Para vibriose. É. A gente costuma, aqui na fazenda, utilizar bastante calcário, bastante cal, e colocar probiótico na ração, né? Então, quando a gente está fazendo um tratamento de vibriose, normalmente a gente coloca aí para um viveiro de 2 a 4 hectares, faz um tratamento ali em torno de 5 dias, com 4, 6 sacos de cal por dia, né? Colocado na água mesmo. A não ser que ela esteja muito agressiva, a gente coloca, às vezes, chega a colocar 400 gramas ali na bandeja de ração, junto com bastante ração, né? 200 gramas de cal, mas também pode fazer a aplicação como é que é? Como se fosse Bactinil ou algum outro semelhante junto com a ração, né? Que a gente consegue dar uma controlada bem legal na vibriose. Então, Amigo, amigo, eu usava o Bactinil. Não gostei. Olha, Aí agora, diga lá. agora eu estou usando só o alho puro. Nem limão estou mais usando, eu estou usando só o alho puro. Por incrível que pareça, o alho puro, a cabeça do alho, não é o alho pus, não é só o alho mesmo. Eu pego a cabeça de alho, tiro a casca e passo no liquidificador. Por incrível que pareça, dá uma limpada muito bacana no camarão. De pesca. Olha, eu gosto bastante dos tratamentos bem tradicionais ali. A gente tem mais de 20 anos aí de fazenda. A gente gosta bastante daquela linha tradicional de realmente aplicar um calcário, entrar com um cal ali junto na ração, fazer esse tratamento ali, essa aplicação. Normalmente dá bastante resultado, tá? A gente realmente deixa essa parte que demanda um pouco mais de investimento para quando realmente a situação está crítica. Mas, ultimamente, a gente tem dado prioridade para fazer esse tratamento com cal e calcário mesmo. Agora, qual é o tipo do calcário para vibriose? Qual é o tipo? Porque tem vários tipos de calcário, né? Para vibriose mesmo, ali é o cal mesmo que a gente utiliza, tá? Aí eu utilizo o cal. Uns 5 sacos de cal, 5 dias seguidos, bem espalhado no viveiro, dá uma boa limpada no camarão. Pode ajudar, pode fazer um teste aí, pegar um dos viveiros, aplicar. Como eu comentei ali antes, não são protocolos que são feitos que vão dar resultado na outra, né? Então é legal tu testar isso, pega um viveiro, faz um teste. O cal que o senhor fala é o dolomite ou o cal hidratado? Não, o cal hidratado mesmo. É o cal hidratado. O cal hidratado, né? A vibriose ali pode estar acontecendo por conta da degradação do solo, né? Então, às vezes, pode estar com o solo mais sobrecarregado de matéria orgânica. Não sei como é que está o teu solo após a despesca, se ele está bem limpo, se está ficando alguma camada de matéria orgânica. Certo. No caso aqui, a gente faz uma bactéria. A gente faz uma bactéria aqui, e essa bactéria, ela come a matéria orgânica do viveiro. A gente faz uma bactéria aqui, com M1, melaço. Ouviu falar nesse produto M1? Sim, aplica, aí faz o bocache e aplica, isso, dá um resultado. Mas é interessante tu ver, se está acontecendo essa questão da vibriose, provavelmente tem alguma instabilidade no sistema, tem um excesso de matéria orgânica dentro do tanque, isso pode estar sendo controlado aí, talvez com um aumento de dose de probiótico, às vezes adicionar o alho, como você falou, alguma outra coisa orgânica, pode não ser um caminho muito bom, porque vai adicionar bastante matéria orgânica mesmo no viveiro, né, que vai ser mais trabalhoso de fazer com que a bactéria consuma ela e limpe o teu solo novamente.
às vezes pode dar um resultado momentâneo, mas a consequência a médio e longo prazo pode não ser muito boa. Então, Meu amigo, aqui quando eu tiro tiro um cultivo, eu deixo o terreno, o solo pegar 15 dias de sol. 15 dias de sol, depois eu corto ele com o trator e boto o calcário. certo. É interessante fazer análise, né? Se há necessidade realmente de deixar 15 dias de sol, de realmente cortar e fazer a aplicação do calcário. Dependendo da situação, do pH que tu tens aí, às vezes menos dias de sol já são suficientes, talvez não precise aplicar o calcário com trator. É importante analisar, às vezes fazer análise com um técnico, chamar ele aí para ele realmente dar uma mensurada no teu nível de matéria orgânica do solo, para tu, às vezes, trocar de estratégia, fazer esse processo de 15, 20 dias de preparação virar 10 dias, que é o que a gente costuma fazer aqui, e dessa forma tu ganha mais 20 dias, 15 dias de cultivo a cada um, e final do ano tu consegue colocar mais um cultivo dentro da fazenda, né? Mas aqui eu conheço um produtor aqui, eu conheço um produtor aqui, que quando ele termina de tirar o cultivo, ele termina 7 horas da noite, quando é 7h30, ele já está botando água dentro do viveiro de novo. É isso aí, a gente faz assim também. Ele não deixa o viveiro pegar nem uma semana de sol. Isso causa problema? Como eu te falei, não causa se teu solo estiver bom. Por exemplo, eu até postei um vídeo do nosso solo aqui, em 4 dias, 5 dias de sol, ele já estava mais que preparado para receber um novo cultivo. Então, foi 5 dias de sol, apliquei calcário, pintei as balizas, a comporta, e já estou abastecendo. Já comecei a abastecer hoje. Amanhã a gente já dá sequência, domingo fertiliza, e quarta-feira já povoa novamente. Então, se teu solo estiver bom, tu consegue adiantar. O Salles levantou a mão aqui. O meu solo do meu viveiro aqui, já fiz o primeiro cultivo, já estou no segundo. Uhum. Normalmente os primeiros cultivos são os melhores de produção. Ô César, eu vou passar a voz para o Salles aqui, tá? Tá bom. Tá bom? Tudo bem, Salles? Boa noite a todos. Boa noite. Alexandre, eu queria perguntar assim, eu tô com um viveiro de 1 hectare, vamos dizer, 250 mil lava dentro, aí 25 por metro. Até quantos dias, Alexandre, eu posso fazer uma drenagem de fundo nele, que não prejudique a lava, entendeu? Tanto com aquela telinha fina, entendeu? Entendi. Ou não tem assim não tem assim uma tabela, entendeu? Olha, eu gosto de fazer isso com base no crescimento do camarão, né? Então, por exemplo, se eu estou com um camarão que está desempenhando bem, que um cultivo de verão normal, na terceira semana eu já estou com um camarão de 1,5 gramas, 2 gramas, eu já começo a fazer uma drenagem de fundo em 3 semanas de cultivo. Agora, se é um camarão que está um pouco menor, que está desempenhando um pouco menos, está no inverno, normalmente a gente acaba fazendo a primeira drenagem mais forte ali em torno de 35, 40 dias de cultivo. Mas o que é interessante fazer? Tu povoar ele com 80% de capacidade do viveiro, 80, 85 ali, e tu fazer uma reposição de água durante os primeiros 30 dias. Então, com isso tu vai diluindo ali amônia, nitrito, nitrato, vai diluindo um pouco dessa matéria orgânica, e quando chega nos 40, 30 dias ali, que ele já está no tamanho maior, tu pode tirar a tela, tu já executa a primeira drenagem de fundo mais pesada, já faz a primeira troca de água. Isso pode ajudar também. Só uma pergunta, Alexandre. Para drenar, a gente tira uma tauba ou tira 2 taubas? Aí depende da drenagem que a gente vai fazer, né? Então, dependendo da quantidade de matéria orgânica, dependendo da necessidade, de como é que está a água, quão carregada está a água, aí o que vai te dizer isso realmente é estar ali na beira do viveiro para entender a necessidade, né? Não tem uma receita de bolo ali para falar. Normalmente a gente faz uma drenagem ali com uma tábua só, quando é menos coisa.
Alexandre, outra coisa, aqui a gente trabalha. Deixa o Salles ali terminar só. Desculpa de interromper, só para ele terminar ali a consideração dele. É assim, Alexandre. Normalmente eu faço assim. Povoei, aí vou alimentando, aí os 30 dias, mas eu já povoei com 80% do viveiro, entendeu? Já povoei assim, com ele bem cheio. Aí pronto, aí deu 30 dias, eu tô saindo quase da ração inicial da CR2. Uhum. Aí eu troco de tela, vejo que ele tá aí umas 2,5 gramas, faço a biometria. Com 25 dias eu costumo fazer uma biometria, só pra dentro da fazenda mesmo, entendeu? Sim. Eu faço. Aí eu faço. 20 dias. Pode continuar. Aí eu faço com 25 dias, pronto. Vi que ela não passa naquela telinha de 4 milímetros, aí eu troco de tela e aí inicio. Aí eu faço só uma taubinha mesmo de 10 centímetros, entendeu? 10 centímetros. E aí reenche de novo. Tá mais ou menos dentro do padrão, tá? Tá. É isso aí. Isso que a gente costuma fazer aqui também. O Valderlan agora, né? Isso. Pode liberar ele? Eu não tô conseguindo liberar. Nem eu. Ih. Foi. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Valderlan. Beleza? Beleza. Alexandre, é porque tipo, eu tô com um camarão, eu povoei com alta densidade, aí deu começo de mancha branca, lentidão no camarão, deixou de comer, atrasou o crescimento. Esse camarão ele tá com 3 gramas, é muita gaça, aí você me aconselha eu dispensar esse camarão para não infectar os meus outros viveiros, ou o que você me diria? Pelo que tu acompanhou ali, a mortalidade foi muito grande, muito intensa? Pronto, não, ele não está com mortalidade grande. Eu estou usando bastante Bactinil, aí os que já estão infectados fracos, quando eu aplico o Bactinil, eu já estou retirando nas bandejas já. Sim. Só que aí, como é muita gaça, eu tenho, assim, preocupação de a gaça pegar uma, voar e deixar soltar nos meus outros viveiros e acabar infectando tudo. Olha, sendo bem sério, isso ele provavelmente já deve ter acontecido, né? Então, tu tem que analisar esse viveiro, ver mais a fundo quanto que ele está comendo, fazer um teste de quanto ele pega de ração para ter uma estimativa da sobrevivência dele, e aí avaliar se a sobrevivência dele compensa tu manter esse cultivo, tu finalizar esse cultivo realmente, continuar alimentando e ir até o final, ou se é mais viável, às vezes, tu assumir ali esse investimento que tu fez até as 3 gramas, que seria povoamento, a larva, né, essa ração que tu colocou até agora, e realmente tirar ele para a torra, dar alguma forma de monetizar ele e assumir o restante do prejuízo, né? Teria que fazer alguma coisa ali e ver o que vale a pena. Mas eu diria para tu fazer primeiro um teste de ração ali, né, ver quanto que ele come, botar 100% na bandeja, entender o que está consumindo, fazer a conta ali para saber quanto que tu tem ainda de sobrevivência, e depois tu analisar se vale a pena prosseguir com ele dentro da água ou trocar. Então, é legal, assim, como eu conversei ali, antes até colocar um calcário, um cal para dar uma limpada na água, para dar uma leve esterilizada na água. Não sei se tu costuma utilizar a Delegol ou alguma outra coisa ali. Aí seria com base nas informações do que o teu técnico te passar, né? Pronto. Aí As opções da gente no... dar uma amenizada nessa situação, né? Pronto, aí qual é a correção que eu faço para esse viveiro? O que, é que você me aconselha? Caso seja preciso eu dispensar esse camarão, porque vai ter que dar uma fertilizada legal no solo, né? Para eu não povoar e me prejudicar no próximo cultivo. Sim. Normalmente o vaso sanitário ali, indicado pelo menos quando dá uma enfermidade mais agressiva, eu deixaria o solo bem seco ali, não sei quantos dias vai levar isso na tua propriedade, 5, 10, 15 dias, e depois fazer uma aplicação de cal virgem mesmo, e para tu conseguir esterilizar bem ele, né? Seria mais esse procedimento. Bacana. Aí é o interessante que nos outros viveiros não há mortalidade, né? Tá tudo bacana. Somente esse viveiro que foi detectada a mancha branca. Aí eu tenho que fazer algo possível para não. Porque não estão todos infectados, porque não tem mortalidade, os meninos não tiram camarão morto, só nesse viveiro. Normalmente tem alguns viveiros durante o cultivo que a gente vai encontrando 1, 2, 5, 10 camarões por dia mortos,
e no final das contas acaba que dá uma sobrevivência de 80%, 85%, e realmente é algo mais pontual, né? Tem que entender se realmente é mancha branca, dá uma olhada, faz aquela análise ali, leva para o microscópio se for possível, porque às vezes pode ser um camarão que está um pouco mais debilitado e acaba morrendo quando ele vai fazer a muda, né? Então é legal dar uma olhada mais a fundo para entender se realmente é mancha branca, fazer essa análise ali. Tá. Pronto, bacana. Tem mais alguém que levantou a mão ali? Alguém tem alguma pergunta mais relacionada ao planejamento, algum outro ponto? A princípio, não. A gente teve algumas perguntas ali no Forms, eu até enviei ali. Se quiser dar uma olhadinha em alguma. A gente está passando um questionário, pessoal. Então, se vocês indicarem um amigo produtor ali naquele link, a gente vai estar sorteando uma consultoria depois, né, aqui na live, gratuita. Então, fiquem à vontade. Quem estiver lá, a gente vai conseguir sortear e, quem sabe, vai conseguir ganhar essa consultoria. É todo mundo que indicou um parceiro, um amigo ali que não está dentro do meu pescado já está contando, tá? A gente pode sortear agora já, né? Pode ser. A Michelle, ela tá cuidando disso, ela vai tá compartilhando aqui para poder fazer o sorteio. Bom, gente, boa noite. Eu vou fazer o sorteio aqui, eu vou compartilhar a página do sorteio, tá bom? Nós tivemos algumas indicações, então eu vou sortear o número de 2 a 9 para termos o ganhador. Agora eu vou sortear a planilha que fizemos a contagem. Então, o ganhador foi o de número 4, que foi o Antônio Madureira. Foi o ganhador da consultoria. E aí, Antônio, tá por aí ainda? Vi que o Antônio estava aí até agora. Bacana. Tá aí, ó. Levantou aqui a mão. Tá aí, show de bola. Vamos sentar ali, vamos fazer um planejamento bem bacana ali com vocês. Quer falar aí, Antônio? Perfeito, meu amigo. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar. Foi muito positiva esse encontro com a gente, trocar ideias com outros produtores também. E super indico o meu pescado. A gente já está há alguns anos e só vem crescendo. E o planejamento é essencial para que a gente permaneça na atividade com esses desafios, né? Doença, como o colega citou, queda de preço, essa oscilação de preço, e essa palestra é muito produtiva para a gente. Bacana, Antônio. Fico bem feliz ali. A gente é parceiro tem alguns anos já, como você comentou. Bem legal poder também encontrar você na FENACAN, a gente esteve junto lá. Então, espero que eu tenha alcançado aí meu objetivo de entregar um pouquinho do que a gente veio aprendendo ao longo desses anos, na gestão aqui, de outras empresas, passar um pouquinho desse conhecimento, passar um pouco também da importância, né, salientar um pouco a importância do planejamento, de vocês realmente parar um pouco, sentar e estruturar o negócio de vocês para que ele se perpetue, para que seja um negócio próspero, que vocês consigam empregar bastante gente, fazer a economia girar, fazer com que os filhos de vocês consigam mais tarde assumir esse empreendimento, etc. Tem várias formas ali de pensar, de analisar, mas é bem importante. O planejamento é essencial para que a gente consiga chegar nos nossos objetivos. Beleza? Mais alguém tem algum ponto? A gente está com bastante cliente aqui do Meu Pescado, então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, fiquem à vontade, pessoal. A gente conversa bastante nas outras reuniões, então esse também é um momento que a gente trouxe aí fora do horário habitual, então fiquem à vontade para estar perguntando, o Alexandre está aí respondendo todo mundo. Gente, eu só queria agradecer aí a atenção de vocês, que eu sou novo aí no meu pescado, sou novo, estou entrando agora, mas já tem um bom tempo no camarão, graças a Deus, mas vai dar certo, viu? É bom, o projeto aí do meu pescado aí é bom, e vamos tocar para frente, né? Maravilha, vamos sim, com certeza, vamos juntos aí, e com planejamento estruturado a gente vai por bastante tempo. Na hora. Beleza. Ana
Cláudia tinha levantado a mão ali, depois foi o Manuel. Daí a gente libera o microfone ali da Ana, e aí depois o Manuel já fala, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu sou Augusto, esposo da Cláudia, Ana Cláudia, aqui do Ceará. Estou ouvindo aí que o Alexandre está relatando as dúvidas, os prós e os contras, as soluções, mas a minha pergunta, assim, eu peguei já a palestra já em andamento, que eu estava dirigindo, a Cláudia estava do meu lado. Você queria saber, Alexandre, para o início de um bom resultado, a princípio, eu sei que tem a somatória de se o terreno está bom para receber, preparando. A larva, aquela de 88 PL, ou 90, ou 100, para uma de 25 PL, qual é a melhor que a gente pode trabalhar? Eu sei que a de 25, ela dá um resultado mais rápido, porque ela já tem um tamanho bem maior, Considerável. né? Considerável, né? A gente ganha no prazo, uns 20 ou 30 dias mais ou menos, né? Uhum. Mas o que eu questiono não tem uma lava específica que é 100% boa. Sempre vai ter uma mortalidade, né? Perfeito. Não é assim? Uhum. Então, convém para um tanque de 1.0 eu colocar uma larva de 88 ou 100, mais de, vamos lá, 300 mil, convém para atender o quê? Por que eu estou indo por esse lado? Uhum. Conversando com um colega, ele disse, não vale a pena apenas trabalhar com camarão grande. Procura o camarão pequeno, que tu bota 300, 400 mil larvas, que é o momento que estamos passando. Sim. Vamos lá. Primeiro ponto ali, quando a gente trabalha com a PL 80, 80 PLs por grama, tu cai para 20, 80 já é uma PL bastante grande, né? Se tu estiver próximo do entreposto, próximo do laboratório, uma PL 80, 120, 140 é interessante, mas também é legal tu ver se teus vizinhos, se o pessoal da região está obtendo um resultado legal. Por quê? Quando tu trabalha com uma PL 80, 100, se o entreposto, o laboratório, não tiver uma estrutura adequada para te entregar ela, no final do cultivo, vai te entregar um camarão bem desuniforme, pode te gerar uma dor de cabeça. Se tu trabalha com a PL 20, o risco disso acontecer é muito grande. Então, eu já tive alguns casos aqui, a gente foi testando também, trazer para uma PL maior, né? A gente teve alguns resultados bastante desuniformes, então tu tem que ter certeza de que a procedência dessa larva vai te entregar um camarão uniforme na despesca que não vai te gerar dor de cabeça, né? Que pode chegar na despesca de camarão de 2 a 20 gramas. E isso realmente acontece quando trabalha com a PL 15, PL 20, 25 e não vem de um berçário bem adequado, né? E indo para a parte de densidade, para buscar fazer um camarão menor, porque tu tem uma capacidade de suporte no viveiro, né? Por exemplo, um viveiro, dependendo da região aqui, tu vai estar falando na capacidade de 3.000 a 4.000 quilos por hectare, indo para uma área mais nova, uma área que produz bem. Então, se eu for trabalhar com esse camarão menor, com alta densidade, fazer uma aeração bem interessante ali nesse viveiro, tu tem que realmente calcular. Então, a gente começou a mudar a estratégia aqui na fazenda, com base nos resultados do meu pescado. A gente fazia camarão de 14, 16, 20 gramas. Hoje a gente busca fazer um camarão de 7 a 9 gramas, principalmente, fazendo um cultivo aí de 120, 140 dias, trazendo ele para 60, 75 dias, como eu mostrei durante a apresentação. Por quê? O nosso resultado ótimo na fica nessa faixa de camarão de 8 a 9 gramas, num tempo de 70 dias. Então, tu teria que entender qual que é o teu ganho médio de crescimento aí, semanal, qual que é o teu ganho médio diário de crescimento. Se tu fizer isso, tu vai conseguir acompanhar dentro do sistema, fazer uma análise, uma projeção de como é que vai se comportar o teu mês de cultivo. Então, se o teu mês de cultivo
vai te compensar, vai chegar em por exemplo, 2 meses de cultivo, vou chegar no camarão de 12 gramas. Pô, legal. Agora, se eu adensar ele, 2 meses de cultivo, vou chegar no camarão de 7 gramas. Beleza, um custo mais elevado, tudo mais, mas um período curto. Vou fazer a venda dele. Agora, tu tem que analisar isso ao longo do ano. Quantos cultivos eu vou fazer de 12 gramas? Quantos cultivos eu faço de 7 gramas? E qual que é o melhor cenário ao longo do ano que vai te dar mais resultado? Então, apesar de ser uma estratégia bastante difundida no camarão, tem que ver se ela é a mais adequada para a tua realidade. Então, tu tem que fazer realmente sentar e fazer conta. E em relação à PL, é o que eu te falei, se o laboratório tem capacidade de entregar uma PL 20, 30, com qualidade, que vai te dar um resultado positivo, eu acho que é interessante. Tu consegue recepcionar ela de maneira adequada, fazer a estabilização dela e seguir o cultivo, com certeza vale a pena, vai poupar alguns dias de cultivo. Agora, se não, se tu não tem essa procedência, eu particularmente não indicaria. Ok. Beleza? Espero que tenha parecido. Obrigado. Muito esclarecido. Valeu. Perfeito. O próximo que tinha levantado a mão, Alexandre, foi o Manuel Torres. Aí, se quiser liberar o microfone ali. Sou eu. Ok. Consegue liberar ali? Aí. Tá me ouvindo? Foi. Sim, sim. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro. Tudo bem? Essa Boa questão noite. aí, a questão aí da densidade e do tamanho da larva é muito importante. A larva é maior, né? 25 PL, mas eu acho que a gente recebeu uma larva pequena, 14, por aí, a sobrevivência, eu acho que é melhor, é maior, não é isso, Alexandre? Normalmente, E a uniformidade a pele menor também, se adapta melhor, né? Ela consegue se adaptar de mais rápido e melhor no viveiro. A E a pele grande... uniformidade também, né? A uniformidade dela, né? Uhum. Mas tudo bem, eu estou experimentando agora, eu recebi uma larva, já está com 35 dias, recebi uma larva PL 25, né? 34 PL grama. Uhum. Com 25 dias, 25 dias eu fiz a biometria, ele já me deu 283. Com 35 dias, ele já está com 4 gramas. Entendeu? Então, É legal. tá legal. Agora, primeira vez que eu peguei assim, mas não sei se isso vai dar certo, entendeu? Agora, outra pergunta que eu queria fazer era o seguinte, a coluna mínima de água, qual seria, Alexandre? Olha, A altura eu da coluna mínima. não saberia te precisar o que seria uma coluna de água ideal, porque isso vai variar um pouquinho da tua região, de onde tu está trabalhando. Por exemplo, se tu tens um solo propício a dar aquele capim fininho no fundo, que ele depois vai boiar e vai te atrapalhar na despesca, se tiver um solo um pouco mais fundo, 1,20, 1,40 de média, é mais interessante. Dependendo da região, com a estabilidade térmica maior, como é aqui o nosso caso, ter um perfil de água mais elevado é bom para garantir estabilidade da temperatura da água quando o tempo oscilar, né? Então, eu gosto de trabalhar ali em torno de 1,20, 1,5. Eu acho que é uma altura legal ali que a gente consegue... Na comporta, né? Oi? Na comporta, né? Não, na média do viveiro. Na comporta, Média. eu vou chegar na casa do 1,60, 2 metros, dependendo. Por Eu tenho 1,60, 1,80. Uhum. E lá no final vai dar 1,10, 1,20, né? Isso, 1,10, 1,20, às vezes 1, dependendo. É porque eu digo assim, por causa do conforto térmico, né? Uhum. Para o camarão, né? Sim. E também pela evaporação. Gosto de manter o viveiro sempre bem cheio. O máximo que eu conseguir de nível de água, porque se houver necessidade de fazer uma drenagem, fazer alguma manutenção, a gente tem bastante água. Quando colocar para drenar de fundo, vai movimentar o viveiro de maneira intensa, tu consegue movimentar bem essa água. Então, eu gosto de trabalhar com bastante água, tanto no viveiro quanto de reserva no canal, né? Para estar sempre preparado para alguma eventualidade.
Porque além da infiltração, tem a evaporação, né? Aqui no Perfeito. Ceará, a evaporação esse mês agora de setembro, outubro, novembro, foi imensa. Muito grande a evaporação, muito. Quase que a gente não conseguia manter o viveiro no nível. Mas até melhorou, o clima mudou um pouco, né? Deu uma chuvinha e melhorou. A evaporação até diminuiu, mas estava muito grande. Mas assim, sempre mantinha sempre essa altura, altura da lâmina confortável. Uhum. Quanto à aeração também, né? Para a quantidade de aeradores, para melhorar no conforto, né? Sim, sim. muito... O ideal é tu não deixar o oxigênio baixar de 4, né? Então, tá chegando ali na casa dos 4, é interessante ligar aerador, começar o manejo de viveiro. Por quê? É algo crítico abaixo de 4? Com 4 ainda não. Mas se tu garantir o conforto do animal, com certeza ele vai converter melhor, vai ter um FCA mais interessante, vai desempenhar aí um crescimento semanal mais elevado. Então, se tu garantir que ele esteja num ambiente confortável, tu vai ter um resultado melhor. Isso, ok. Tá, beleza. Uhum. Tem algumas perguntas que a Leandra mandou aqui para mim também, por exemplo, mensurar dinheiro, quanto dinheiro a gente está perdendo, está investindo. Basicamente, essas perguntas tu vai conseguir acompanhando o pescado semanalmente. O Jorge mandou ali, como eu sei qual a melhor biometria para despesca? Então, a melhor biometria para despesca vai depender do teu planejamento e de como é que tu vai fazer as vendas. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente para um camarão de 7 gramas, eu consigo fazer um camarão rápido, eu tenho ali capacidade, tenho time para trabalhar de maneira ágil, fazer um povoamento rápido também, meu solo está bom. Às vezes um camarão de 7 gramas, a gente consegue acompanhar na curva ali, 7 a 9 gramas, nas curvas do meu pescado. Tu vai começar a ver crescimento, onde é que ele está bem inclinado e quando que ele para de estar inclinado, aquela curva de crescimento, né? A gente vai plotar ali no gráfico dentro de lotes, e a hora que esse crescimento começar a estabilizar, é que já está na hora de tirar, ou passou da hora de tirar. A hora que ele estabilizou um pouquinho, tu tem que tirar o camarão, porque tu vê, ele não está mais convertendo, ele está começando a se tornar mais caro por semana. Agora, dependendo do crescimento dele, estou crescendo 1,5 por semana, estou fazendo um cultivo interessante, está dando FCA baixo, e eu estou fazendo ali. O meu custo diário daquele viveiro está crescendo, por exemplo, R$200 por dia, mas o meu camarão está convertendo ali, por semana, 1,5 gramas, 2. Então, no final da semana, tu vai somar ali os R$200 por dia, vai dar vezes 7, e tu vai fazer aquela soma do camarão, de quantos milhões tu colocou naquele viveiro, vai multiplicar pelo teu ganho semanal e vai ver qual que deu o resultado mais interessante. E aí vai chegar numa curva, tu vai chegar num ponto ótimo de fazer a venda do teu camarão. Então isso vai ser particular de cada fazenda, vai ser de cada manejo também. Então tu vai conseguir, acompanhando naqueles gráficos ali que a gente tem na aba dos lotes, identificar o teu ponto de venda de camarão. Até falando nisso, tem um gráfico que a gente vai inserir, aí imagino que no começo do ano que vem, que vai auxiliar isso de maneira bem direta. Ele vai começar a te mostrar de maneira bem clara mesmo qual que é o melhor ponto de venda do teu produto. Vamos lá. Tem alguma outra pergunta aqui? Deixa eu ver. A questão de como dividir os investimentos e como fazer o teu controle de custos, basicamente, dentro dos custos extras. O que seria custo de investimento? Seriam todos aqueles custos que vão estar na tua folha ali, no teu fluxo de caixa, na verdade, não na folha, e tu vai direcionar eles a uma diluição de longo prazo, não vai ser colocado no teu cultivo atual. E todos os outros custos que são referentes à produção, então aquele custo total operacional, custo fixo, variável, mais algumas outras coisas, vão ser direcionados à tua produção de camarão, vão compor aquele teu custo por quilo. Então, basicamente, seria dessa forma. Tu vai direcionar os investimentos para um custo da fazenda, de manutenção da propriedade mesmo, efetivamente, e todos os outros custos voltados ao cultivo e operação, a gente vai colocar no custo de lote e vai estar compondo aí o teu custo por quilo. E finalizou. Alguém tem mais algum ponto? Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, enfim, qualquer coisa, é só levantar a mão que aí a gente já vai organizando para liberar também.
Bom, se não temos mais questionamentos, dúvidas, que a gente pode encerrar então por hoje. Espero que tenham gostado e a gente vai conversando, vai trocando ideia na implantação. Se vocês tiverem alguma sugestão de talvez algum outro tema ou de aprofundar um pouco mais essa questão do planejamento e a gente talvez fazer uma conversa de como colocar tudo isso que a gente conversou realmente na prática do dia a dia, como executar o planejamento. Por exemplo, agora que eu já tenho meus objetivos, reconheci meus pontos fortes e fracos, e entendi quais são os meus planos de ação, o que eu tenho de objetivo em mente, qual é o meu foco, como é que eu coloco isso na prática, né? Como é que eu tiro isso do papel e coloco isso no meu dia a dia mesmo? Como é que eu coloco num cronograma, de fato? Então, a gente pode estar abordando isso numa próxima conversa. Queria saber o que vocês acharam, pessoal. Esse foi o nosso primeiro Meu Pescado Talks, né? Como o Alexandre comentou. Então, a gente tem aqui vários clientes nossos. A gente queria saber o que vocês acharam, o que vocês gostaram de visualizar aqui que a gente passou, o que vocês aprenderam aqui também. Então, fiquem à vontade para estar repassando esse feedback, porque se realmente for algo que vocês curtiram, pode ser que mais para frente a gente faça outros. Pode falar, Augusto. Oi, só para deixar claro que é a primeira vez que a gente participa, estamos ainda em uma avaliação do sistema que é muito rico de informação, de dados e tudo, ainda me adaptando ao sistema, mas que tem bastante qualidade e exatidão nos valores e nos cálculos, tá? E dizer também que eu estou com a gente, como a gente é principiante, nós começamos esse ano, fizemos a primeira vez a nossa despesca e repovoamos a segunda. Então, cada despesca eu avalio que é um cálculo diferente, só porque eu já estou aderindo uma larva diferente, de outro fornecedor diferente, tá entendendo? Tudo isso a gente, como eu ouvi um colega falar aí, e tudo isso é um aprendizado. Não é uma fórmula que é exata, é um aprendizado. Se a larva que eu aderi de um fulano foi boa, eu vou me manter nela ali. Vou trabalhar no terreno, alimentar, para que ele venha ter um crescimento mais rápido. Eu só fiquei assim, como o Alexandre falou, como é que reduziu o prazo de 70 dias, porque eu ainda não cheguei a esse ponto. Eu estou ainda em andamento, tá? Eu não cheguei, mas estou aprendendo, estou aprendendo. E o que você está tendo é esse conhecimento. Conhecimento com os colegas falando o que faz ou não faz, aí, como cada região tem uma maneira, né? Tudo implica isso, uma região é diferente, é mais quente, ou então não tem muita água, a gente se joga, cava poço para ver se vai, para não deixar faltar. E assim vai. Mas foi de muito enriquecimento, tudo isso aí. E espero outras eu estar presente desde o início, para não faltar. E obrigado aí Legal, Augusto. Obrigada pelo feedback. A gente fica muito feliz. Sabe que a gente sempre conversa isso nas nossas conversas de plantação, né? A gente é muito mais que um sistema, né? A gente quer ajudar os produtores a produzir cada vez melhor, né? Ter uma gestão cada vez melhor, ter o controle da produção. Então, é exatamente por isso que a gente trouxe hoje essa live, com certeza vai ter mais. Bacana, bem feliz de ter alcançado aí nosso objetivo, de estar entregando um pouco desse conhecimento e vamos colocar em prática aí, com certeza, em breve tu vai estar fazendo cultivos aí de 60, 70 dias. Há 3, 4 anos atrás, eu realmente não achava que a gente fosse alcançar isso, mas teve cultivo que a gente tirou até em 53 dias, 52 dias. Então, a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando passo a passo, um pouquinho de cada vez, e vai alcançando os objetivos ali. O que importa é que há 5 anos atrás a gente já definiu que buscaria um cultivo mais curto e foi trabalhando para chegar nisso e hoje a gente está executando. Então é bacana, tipo, define o objetivo, trabalha para conquistar ele e uma hora a gente chega lá.
Pode falar, Salles. O Manuel também tinha levantado a mão junto com o Augusto. Aí, se quiser, pode liberar o microfone, Manuel. Se quiser falar um pouquinho de como é que está sendo a tua experiência também, fica à vontade. Seu microfone está bloqueado. Você tem que clicar ali para bloquear. Estou gostando muito. É muito bom essa live. A gente se conecta com outros produtores, né? Ouve a opinião deles, como a gente estava ouvindo aí do amigo agora. E a gente vai aprendendo. Todo dia é um aprendizado. A gente não sabe nada, na verdade. Cada dia, né? É uma coisa nova. E a gente vai experimentando, né? E vai partindo para frente. É isso aí. Muito bom, vamos para frente. Salles aí vai falar. Eu só queria também agradecer aí ao Alexandre e a Leandra aí. Sempre que tiver, pode comunicar a gente, que a gente vai participar. Aprendizado nunca é demais, né? A gente tem que se comunicar mesmo com os produtores, com vocês aí, que tem mais entendimento do que a gente. E é isso aí, vamos tocar para frente. Maravilha, Salles. É isso aí. A gente tem que fortalecer o setor, vai conversando com um, com o outro, a gente vai melhorando a nossa técnica interna. Por exemplo, tu melhora o teu manejo, tu aprende a solucionar algum ponto de mancha branca, como tu vai aprendendo algum manejo que vai trazendo um resultado para ti. Isso aí vai implicar em quê? Tu não vai vender teu camarão no desespero porque tá morrendo tudo. Se tu tem uma técnica, se tu tem um planejamento, tu consegue fazer um cultivo mais interessante, mais saudável ali financeiramente. Então, tu não vai estar sujeito a vender o camarão ao preço que o comprador quer pagar, e com isso a gente consegue manter o mercado mais estável, né? Mais conhecimento, mais planejamento a gente tiver, melhor o mercado em si para nós vai ser. Então, a gente vai conseguir um camarão num preço melhor, mais estável. É importante estar com o sistema fortalecido ali, o ecossistema assim, de produtores de camarão mais unidos, né? Para nós, Alexandre, para nós produtores, eu acho que para nós melhorar mais a nossa, tanto a produção como a venda, seria também uma parte dos atravessadores. Rapaz, é atravessador demais, né? É tanto atravessador que acaba, assim, prejudicando a nós produtores, entendeu? Se eu tô num custo do meu quilo de camarão aí de R$18, não sei, aí o cara vem e bota R$17, na tabela R$17, camarão 10 gramas. Aí ele não sabe quanto você gastou. Os insumos é muito caro. A energia é um absurdo também, né? Aí o cara chega um atravessador, do atravessador e chega, Salles, você quer tirar seu camarão? Só posso pagar tanto. Aí você fica se prendendo, muitas vezes a ração tá lá nas alturas, você tem que tirar, você se obriga a tirar. Aí é assim, eu acho que nós produtores, nós vamos ter que se unir, dizer um preço X. Eu acho que dá tempo de fazer isso, não dá, Alexandre? Assim, juntar uma turma de produtor, rapaz, nosso camarão é valor tal e bola pra frente. Seja atravessador tal, né? Sim, isso a gente consegue fortalecer o mercado, vamos passando informação, aí o cara não passa perrengue quando o camarão não tá morrendo, ou se tu tem um planejamento adequado, tu sabe que tu vai ter que tirar o teu camarão com 12, 14 gramas. Então, lá no começo, tu já sabe que a tua dor de cabeça é vender. Então, por que na hora do povoamento a gente já não começa a buscar uma nova estratégia de venda? Isso aí. Foi hoje. Hoje mesmo eu vou pegar e vou começar a ligar para o pessoal que compra camarão até chegar num cara que paga um valor mais adequado. Então, a gente consegue ter influência sobre isso também. Só que tu tem que estar disposto a passar um trabalho, nada vem de graça. Por exemplo, a gente passou muito trabalho tentando fazer a gestão da fazenda aqui com Excel. Por mais que a gente manipule bem, que a gente tenha bastante conhecimento, não é igual ao sistema. Então, a gente chegou na solução do sistema, que hoje está em mais de 160 fazendas. Então, na parte de vendas, a mesma coisa. Hoje, a gente tem um marketplace que trabalha, que faz essa parte de vendas. Hoje, essa negociação da porteira para fora, basicamente, a gente não faz na fazenda. É tudo através do meu pescado. Então, é uma solução que tem contribuído muito e me deixa focar mais na minha operação do dia a dia. Então, eu terceirizo. Estou entendendo. Focar mais no que é importante, isso aí é importante. Mas é isso aí.
Tem que... Isso aí é muito importante, viu, Alexandre? Porque para nós aqui, rapaz, tá demais. Muito atravessador, aí fica desvalorizando o produto. E também, tem outra coisa também, muito produtorzinho novo, que não tá qualificado, não tem informação de nada, não tem um conhecimento de nada. Ele montou ali 2 tanquezinhos, acha que já pode produzir muito, e acaba que não produz nada e precisa tirar. E daquele que tirou aquele camarão num preço mais baixo, aí pronto, os atravessadores fazem o quê? Não, essa semana só é o preço esse valor, pronto. Aí segura total e acaba que pega o grande, pega o pequeno, pega aquele, sabe? Exatamente. É por isso que eu digo, a gente tem que unir e melhorar o nível de técnica dentro da produção. É uma atividade que ainda é bastante amadora. Então, quanto mais conhecimento a gente passar, quanto mais a gente conseguir fazer a união ali da cadeia produtiva, melhor é, porque o nosso concorrente hoje não é o produtor de camarão do seu lado, porque se a gente for analisar a quantidade de camarão que o Brasil consome, vai faltar camarão. Então, ainda acaba importando alguma coisa, tem muita coisa de pesca. O nosso concorrente hoje seria realmente um frango, uma carne, outro produto também. A gente tem que focar em fortalecer a união da nossa base, da nossa cadeia, e trabalhar como se fosse uma cooperativa de frango, de tilápia, e definir algum preço realmente e trabalhar, né? Mas isso a gente consegue aos poucos. Semana passada, Alexandre, eu tive numa palestra aqui no Zé Bezerra, um cara lá do Equador, sabe? Ele deu parabéns para nós aqui do Ceará. Por quê? Porque nós aqui, a gente produz camarão com as densidades muito altas. Tem gente que bota 80 por metro, 100 por metro, 60, 50, entendeu? E lá não, lá no Equador ele é 8 camarões por metro. Apesar de ser um outro país mais... Certo que agora aqui no Ceará, agora aqui parece que a gente vai passar pelo Laninho, né? Tá vindo muito mais quente, né, Alexandre, agora? Tá Esse mês de novembro e dezembro. Tá bem forte aqui na Bahia já. Tá bem forte também aí, também, né? Pois é, nós aqui tá muito quente. Aí, Manuel aí também sabe. Tá muito quente aqui pra nós, viu? Quente o dia e a parte da noite aquele gelinho. Entendeu? Bastante vento, né? Aí tudo isso aí é bom a gente se preparar, se informar, para não povoar demais, não povoar. Tem os momentos certos, tem a quantidade certa para aquele viveiro, né? Você não fazer besteira e depois não tá prejudicado lá na frente, né? Exatamente. Se não tiver planejado, não tiver entendendo qual que é o teu cenário, onde é que tu tá hoje, fica difícil de tu colher um resultado positivo lá na frente, né? Então, eu sei que é um El Niño, eu sei que alguma coisa está acontecendo, eu sei que a variação térmica vai ser maior, então eu já não posso bobear com viveiro baixo, eu tenho que ter água no canal, eu tenho que fazer uma nutrição de maior qualidade, porque à noite vai esfriar, vai ter variação térmica, então a gente tem que se preparar como a gente pode para o que está acontecendo. Não adianta sentar e reclamar, a gente tem que pegar e tomar atitude e resolver. E se os produtores, assim, analisar um pouquinho, pegar seu viveiro, medir direitinho, pronto, eu tenho um viveiro de meia hectare. Se ele só cabe 100 mil lavas, gente, eu vou botar 100 mil lavas, agora só que eu vou botar biomassa nele, né? Eu quero 2 mil quilos, 3 mil quilos, eu vou jogar biomassa em cima dele, né? Assim, eu vou alimentar ele até chegar naquele meu padrão de tantos quilos e aí eu posso tirar ele, né? É melhor do que eu tacar 300, 400 mil no viveiro e ele ficar sufocado, começar a morrer, e aí eu tô perdendo lava, tô perdendo dinheiro. Aí tem que entender o oxigênio baixou. Tem que entender o que cabe na tua situação. Se tu realmente vai para uma densidade alta, tu tem capacidade de suporte disso. Se tu vai ter água disponível, tem aeração disponível, tem que realmente ver se o teu sistema comporta essa densidade, comporta isso que tu quer fazer, né? Certeza. Gente, só tem... Pode finalizar, Sérgio. Não, só tenho a agradecer, viu? Agradecer aí a vocês aí, a atenção de vocês e de todos aí que estão ouvindo. E muito obrigado, viu? Foi boa aí. Maravilha. Que bom. É só pegando o gancho, um amigo aí, Thales, falando a respeito de atravessador. A gente aqui na nossa região também tem muito, entendeu? Mas enquanto produtor, Antônio, tá um pouquinho baixo o teu microfone, está falhando um pouquinho. Aí, não. Minha área aqui. Só pegando. Tá, melhorou agora? Tá para escutar? Agora foi. Oi? Pronto.
Só pegando o gancho que o amigo Salles aí estava comentando a respeito de atravessador, aqui na minha região também a gente tem muito, entendeu? E, ao meu ver, enquanto produtor, não vejo isso como algo negativo, não. Porque se não for eles, a gente não consegue escoar a nossa produção. A gente se acomodou muito, eu digo, no todo o setor, tanto do camarão, no gado, tudo. Se a gente não tiver um atravessador para escoar a nossa produção, quase ninguém consegue hoje vender seu próprio produto, entendeu? Fazer porta a porta, vender diretamente com o produtor final, com o consumidor final. Então, assim, o que a gente tem que fazer é trabalhar os números, ter os números na mão, ter uma produção enxuta. Na FENACAN eu tive a oportunidade de conversar com diversos produtores, inclusive alguns de renome na nossa atividade, e o que eles falam, Antônio, já foi o tempo da gente produzir camarão, muito camarão por metro quadrado, porque assim, o mercado é soberano, o mercado é que vai dizer o preço, entendeu? E quando a gente produz muito camarão por metro quadrado, geralmente tende o custo ser maior. Então você trabalhar o FCA, trabalhar o camarão barato, porque quando oscilar você consegue permanecer na atividade e vender seu produto pelo preço que está. Bom não é. A gente visa cada vez mais aumentar nosso lucro. Mas não adianta a gente chegar. Eu comecei a safra com a tabela de 22 aqui na minha região. Hoje já está na tabela de 20. Ah, só caiu R$ 2, mas R$ 2 no orçamento final é muita coisa, entendeu? Mas dá para permanecer. Entendeu? Acho que é importante a gente ter essas ferramentas de controle, como vocês oferecem, com extrema qualidade, para a gente ter os números na mão, produzir. Eu tenho que produzir um camarão para ter uma margem para flutuar com esses preços aí, e permanecer forte no mercado, entendeu? Vi produtores gigantes aí produzindo 6 por metro quadrado e dizendo, Antônio, eu não gasto com probiótico, eu só gasto com ração e renovação de água. É o meu custo. E tô vendendo e tô bem no mercado. O cara deve ser o terceiro ou quarto maior produtor do Brasil. Então, assim, eu acho que a gente tem que se espelhar em pessoas, em estratégias que tá dando certo para permanecer no mercado. Uhum. Com certeza. Isso aí vai definir, vai depender bastante do tamanho, né, das propriedades. Às vezes o cara tem uma propriedade menor, ele não pode se dar ao luxo de produzir uma densidade um pouco inferior. Ele tem que ter uma densidade ali, às vezes, de 15 a 30, porque senão, às vezes, a conta dele nem se paga. Mas, é claro, quem tem já uma densidade de 15 a 30 numa área que é boa de produzir, poderia estar extrapolando isso para 60, 70, 80, como vocês comentaram. Mas eu concordo com o Antônio também que tu tem que fazer um produto que atenda a necessidade do mercado. Por exemplo, antes o camarão de 40 gramas, 35 gramas, era comum no mercado, era avisado, era procurado, o pessoal ligava perguntando, mas quantos anos que o pessoal não liga atrás de um camarão de 40 gramas para comprar 8 toneladas? Eu não lembro a última vez que algum comprador falou que levaria mais do que 500 quilos desse camarão. Então o mercado vai mudando e a gente tem que se adaptar, como o Antônio comentou ali. Então hoje a gente não produz mais 16 gramas, produz 8, porque a gente encontrou parceiros bons de compra, através do Meu Pescado, do Marketplace, que preferem esse camarão. A gente se adequou, se adaptou para fazer uma produção desse camarão de forma mais barata e consegue trazer rentabilidade para o negócio e vamos se adaptando. Justamente como o Antônio falou, o mercado vai definir o que tu vai fazer. Se a pecuária está pedindo boi gordo de 22 arrobas, ou tu vai vender o teu boi de 16 para um acabamento, ou para um confinamento, tu não tem muita saída, tu não vai conseguir vender ele no frigorífico, tu tem que se adaptar à realidade do mercado. Mas é isso aí. Bom, acho que era isso. Tem mais um ponto, Antônio? Quer finalizar? Não, eu concordo totalmente. A gente vem sempre no início, quando comecei na atividade, eu quebrava muita cabeça com isso, reclamava muito de preço, mas eu vi que não adianta, a questão é você se adaptar. Tudo a gente tem que se adaptar, ou você se submeter a abraçar as duas etapas, né? Produção e escoamento da produção. Você mesmo vender. A gente hoje tem ferramentas, como você falou, o Meu Pescado tem essa opção agora, né, de você divulgar.
mas é poucos produtores que vêm ainda utilizando essas ferramentas para discutir preços e se unir. Mas quando chega no entrave de escoar sempre, tem que cair na mão de um atravessador. Pelo menos até o momento, a gente ainda não conseguiu se livrar dessa etapa, não. Né? Exatamente. Mas é isso aí, a gente vai vencendo, aos poucos vai fortalecendo o mercado. Tem alguns impedimentos também, normalmente para tu fazer uma venda direta com frigorífico, né? Então, impedimento não, mas algumas barreiras, como eu mencionei, tem que ter uma GTA, uma RGP, um manifesto, nota fiscal cheia. Então, tu tem que estar organizado, tem que estar ciente dos processos que tu vai ter que cumprir para poder realizar um objetivo lá na frente comercial, que vai ser, por exemplo, vender direto para o teu beneficiador, direto para o frigorífico. Então, tudo isso faz parte do planejamento, né? Como a gente conversou. Tu quer sair do ponto A para o ponto B, tem um objetivo, agora tu tem que traçar o teu planejamento e executar ele e acompanhar e fazendo as correções ao longo do caminho ali para chegar nele, né? E acho que é isso aí, pessoal. A gente pode finalizar, então. Gostei bastante de ter conversado com vocês, agradeço que a gente ficou até o final. Espero ter contribuído minimamente aí para vocês poderem fazer um planejamento 2024 mais adequado e que tenha salientado a importância de realmente ter um plano, ter um objetivo em mente para poder alcançar os nossos objetivos aí. Isso também é aplicável à vida pessoal e tudo mais. A gente falou hoje mais da fazenda, mas isso vale para tudo aí. Beleza? Valeu, pessoal, então. Boa noite. Boa semana aí, bom final de cultivo para todo mundo e vamos fazer um 2024 bem bacana, bem positivo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por terem participado. Tchau, pessoal. Boa noite. Ei, acabou. Aula! Sem dizer. Porra, velho. Top, hein? Porra, Foi boa, parabéns, time. mano. Foi top demais. Demais, né? Bom demais, bom demais. Top. Top. Porra. Caraca.